agora nesse terceiro ponto, já toquei, ao fazer a escolha, nós temos que nos perguntar o quão formacional a nossa escolha está sendo. Esse é um compromisso inarredável. Tá? Esse é um compromisso que não pode se abrir mão, portanto. Tá? Relê, por favor. E aí nós temos como exemplo um conjunto de possibilidades, tá? Que eu vou falar aqui, obviamente não tenho tempo para me deter, né, de forma longa em todos, né, de modelos curriculares contemporâneos que está à nossa disposição. Né? No meu livro, Currículo, Campo, Conceito e Pesquisa, da editora Voz, eu falo de todos eles. Tá? Agora vai um aviso a nós, né? Navegantes, tá bom? Um aviso a nós, navegantes. É preciso, tá certo? Que a gente saiba que todos esses modelos, né, ele tem suas incompletudes, tá? Eles pedem, né, outras possibilidades também, porque, por exemplo, a gente vai dizer que um currículo por projeto de uma escola por si só é suficiente? Não. Tá? Podemos, né, trabalhar com outras possibilidades, como, né, através de um projeto, por exemplo, entrar com temas geradores, sim, desde quando seja pertinente, explicitando como uma inspiração paulo-freireana pode trabalhar currículo, sim. Tá? Há pertinência aí. Né? E um currículo por projeto parte de quê? Parte, né, do quanto é formacional, né, o grupo de professores criar um projeto para os estudantes serem desafiados, né, a buscar os saberes, a estruturar saberes, a debater ampliadamente os saberes, propor a solução de uma questão que o tema coloca, da comunidade, da rua, da cidade, e criar condições de inventarem formas de apresentação das mais plurais linguagens possível, porque aguça a curiosidade, aguça a criatividade um currículo por projeto. Currículo por competências, né? E aí a gente chega no que a gente hoje, né, está debatendo muito, porque a BNCC adota currículo por competências sem explicar direito, mas adota. E o que eu tenho que colocar para vocês é que, né, em realidade, tá, a BNCC ela se apropria da competência e também o DCRB de uma forma reduzida. Currículo por competência implica, tá, em que a competência ela vem acompanhada da seguinte pergunta: que saberes? Para a gente que está acostumado a trabalhar com disciplina, né, que conteúdos uma coluna? Tá? Que saber fazer? Que é a parte que a BNCC chama de, né, que o currículo por competência chama de habilidades, é o saber fazer. Como eu posso, com minha turma, trabalhar um determinado conteúdo, tá certo? E ir a campo, né, de várias perspectivas, num laboratório, né, um campo aberto, né, experimentar situações, etc., etc., tá? Para que a gente possa, né, conjugar saber e fazer. Que, né, a competência chama de habilidade, tá bom? E, ao mesmo tempo, né, conjugar a questão dos valores tão importantes para a formação hoje das sociedades no mundo inteiro. O mundo está feio. Concordam? O mundo está feio. Tá? Em termos morais, em termos éticos, em termos políticos, em termos de sensibilidade, o mundo está feio. Tá? Nessa coluna, tá, as ciências, as artes, tá, trabalhadas, tá, com seus conteúdos, com o seu saber fazer, deverão dizer como eu vou formar moralmente. E isso não é só porque o mundo está feio. Formação moral e ética, né, para uma cidadania, né, decente é fundamental entre nós. Tá? Então, competência ela tem fundamentalmente essas três possibilidades e, obviamente, vai nos perguntar quais são as expectativas de aprendizagem, né? O que se chama por aí de objetivos de aprendizagem, que a expectativa abre muito mais. Que métodos nós vamos usar e que avaliação nós vamos fazer? Como vamos transversalizar, né, essa proposta, tá, com alguns temas ampliados que possa fazer com que o saber fazer, o saber ser, se ampliem, tá certo? Para produzir, a partir de uma ampliação de temas transversais, tá?
Por exemplo, a formação de uma cidadania global. Tá? Currículo por problemas é muito usado na saúde. Em geral, não se começa pelo conteúdo. Veja que se afasta cada vez mais da ideia de disciplina, sua forma de fragmentar, de criar pacotes, gavetas. Por mais que a disciplina não pode ser jogada fora. A disciplina nos ensinou a aprofundar, a distinguir os campos, a geografia, a matemática, o português, etc, etc. Só que a disciplina hipertrofiou a fragmentação, desconectou. Tá? Inclusive, por exemplo, a gente não perceber que o mundo tem várias relações. Uma frasezinha linda aqui de um prêmio Nobel da ciência, não me lembro o ano, Prigogine, russo e belga ao mesmo tempo, que dizia o seguinte: nesse momento a ciência tem que imaginar, quando uma borboleta bate asas no Polo Norte, aí eu vou dar um exemplo, a minha casinha, lá no meu sítio, na Chapada, pode sentir problemas com suas cachoeiras, talvez não tendo mais o volume de água, com aquela floresta ao redor, sentindo os efeitos do aquecimento global. Tá bom? Então, esse é um currículo por problema, ele é configurado por problemas. Por exemplo, jamais hoje um curso de infectologia dentro da medicina coletiva, por exemplo, estruturado um currículo por problema, pode deixar de colocar, tá certo? A questão do coronavírus, da epidemia do coronavírus, da pandemia, como um problema a ser estudado, que se pergunta depois que conhecimentos, que métodos, que debates nós podemos fazer, mas quem puxa a formação é o problema. Tá? Currículo por módulos de aprendizagem. São currículos que superam a questão dos pré-requisitos fixos, que prendiam tanto nós, estudantes, principalmente na universidade. Tá? Ou do professor dizer assim, olha, eu não posso dar isso agora, porque eu não dei isso anteriormente. Tá? Nós temos que relativizar, temos que perguntar de que perspectiva nós estamos dizendo isso. Porque talvez de um modo ou outro a gente pode sim dar um assunto sem precisar daquela sequência rígida, e os módulos nos proporcionam isso. Eles passam a ser autônomos e ter relações ao mesmo tempo com um conjunto de saberes. Tá? Então, por exemplo, um professor de matemática, que vê um aluno errar numa sentença, na escrita da sentença, ou errar na leitura da sentença, e diz para o estudante, olha, você não está bom aí no seu português, tá certo? Isso não é problema meu, é problema do seu professor de português, eu não tenho nada a ver com isso, nem vou perder meu tempo dizendo a você onde está o errinho. Isso não se faz, tá? Um currículo por módulo, tá certo? Nos recomenda que nós façamos o processo de formação e de aprendizagem em espiral. Problema nenhum o professor tocar num campo que não é dele para ajudar um estudante a compreender melhor uma sentença em matemática. O módulo tem, em geral, organizado em termos de currículo, tá? Nesse sentido, de superar as amarras, que as gavetas, que os pacotes criaram em termos de relação entre saberes, relação entre atividades, para não ser tão rígidos. René, por favor. Currículo por problematização e temas geradores, inspirado em Paulo Freire, onde lá está a necessidade de nós problematizarmos, através de temas geradores, onde uma discussão entre os alunos, uma discussão entre os professores a ser planejada, um problema na comunidade pode criar temas geradores que podem fazer com que surjam saberes vinculados aos problemas concretos das pessoas, e a partir dali a gente articula com outros saberes científicos à nossa disposição, e a partir daí da problematização desses temas geradores, nós vamos estruturando o currículo. Há um livro que eu acho que já está esgotado, mas que se encontra, da Sônia Kramer, com a pré-escola nas mãos, que é só por temas geradores, que é um livro extremamente interessante sobre como trabalhar com temas geradores e o processo de problematização,
e que tem que se afirmar inspirado em toda uma perspectiva paulo-freireana, tá? Que é de conscientização, de possibilidades de libertação e de emancipação a partir do debate, da problematização dos saberes. Tá? E uma crítica às sociedades desiguais, no sentido amplo, né? O Paulo Freire, dos seus primeiros livros, o Paulo Freire dos seus últimos livros, tá bom? É um Paulo Freire que vai acompanhando, inclusive, as necessidades contemporâneas, tá? De pedagogia do oprimido, que é muito dentro de uma perspectiva da classe social, né? E é indispensável até hoje, mas até a pedagogia da autonomia, a pedagogia da esperança, você vê Paulo Freire abrir, tá? E ver que opressão, que hierarquização, que exclusão, tá? É também uma questão da mulher, é também uma questão, além do trabalhador, da mulher, do negro, do indígena, do quilombola e assim por diante. Tá bom? Currículo por ciclo de formação. É o currículo que está interessado nas questões do tempo. O tempo, né, de organização de um currículo numa mesma escola, pela manhã, pela tarde e pela noite, não pode ser igual. Não é para dar menos a quem tem menos, mas é para saber trabalhar com a pluralidade. Um aluno trabalhador que vai à escola à noite, o ciclo dele temporal, vivido por ele, é a temporalidade, não é só a questão do tempo cronológico, não. É o tempo vivido por ele, de ter trabalhado 8 horas ou mais e ir para um processo de formação à noite. Eu não posso tratar esse estudante da mesma forma que um estudante que não tem o trabalho obrigatório durante o dia, né? E vai para a escola, são diferenças que estão aí. Então, a ideia de estar acessível ao tempo, né? Numa formação no conteúdo. Qual é o saber fazer? Né? Que o currículo competência chama de habilidades. Qual é o saber ser, o conjunto de valores com os quais eu tenho que formar meus estudantes, seja em geografia, matemática, português, física, química, história, seja onde for, tá? E, né, esses currículos, né, eles têm algumas características por competências, tá bom? E suas similaridades, que é possível sim a gente fazer, foi o exemplo de São Francisco do Conde, tá bom? Que é de globalizar o conhecimento de forma mais conectiva. Quando eu conecto saber fazer, saber ser, pergunto qual metodologia, tá? Pergunto quais expectativas de aprendizagem e como vou avaliar, o currículo conecta-se com um conjunto de necessidades, tá? Não fragmentadas, certo? E aí proporciona-se também aprendizagens mais integradas, aprendizagem significativa, porque eu vou debater valores, sentimentos, tá bom? Portanto, são saberes em uso, e a avaliação terá que ser sempre uma avaliação significativa, situada. Imagine, uma competência que fala do saber ser, do saber fazer, como é que pode ser quadro e giz e diz assim, estudem e botem na prova? Não pode. E uma formação valorada, ou seja, qual o valor que essa formação tem? Concordam comigo que nem toda aprendizagem é boa? A gente tem que fazer um esforço para debater isso, tá? E quando você toma currículo por competências, por exemplo, e dá essa ressignificação, tá? De saberes, de saber ser, de saber fazer, de fazer ser, e conecta com que metodologias, que expectativas de aprendizagem, como será a avaliação, e que liberdade eu tenho para poder fazer experimentações com outros modelos necessários, como, por exemplo, um currículo online. Isso é bem conectivo, isso amplia consideravelmente a formação do nosso estudante, tá? E cria-se uma não abstração e uma não fragmentação. Renê, por gentileza. Então, aí uma série de características pedagógicas, valorização da transposição didática, que a gente não está só em sala de aula, né? A gente sai da escola, tá bom? Uma globalização dos saberes, já falei, né? Saberes conectados, tá bom? Aprendizagens conectadas, tá? A tradução de conteúdos também, expectativas de aprendizagem flexíveis,
Como eu disse, a escola muda de um turno, a escola muda de um bairro para outro, a escola muda, né, de uma região para outra. Como é que eu vou tratar a aprendizagem aí de uma forma rígida? Isso vai causar o quê? Exclusão. Tá? Envolvimento dos estudantes em projetos. E aí, ó, que bacana que a gente pode usar, inclusive, uma experiência curricular por projeto, tá? Que nos proporciona, e os professores já sabem, inclusive, lidar com isso, já vem lidando com isso há algum tempo. Por favor, Renê. Tá bom? A avaliação como observação processual, tá bom? Como entretecimento de saberes, habilidades e valores. Tá aí refletido na avaliação tudo que a gente coloca, né, que é apresentado no currículo por competências, tá bom? O interesse pelos processos de aprendizagem dos alunos, suas itinerâncias e errâncias, não é só o interesse no ensino, mas fundamentalmente na aprendizagem. A avaliação centrada nas evidências e na atualização das competências. Tá? Claro que a gente aí vai falar não só dessa evidência, mas também de uma evidência que é problematizada, que é discutida. Tá bom? E que crítica, né, a gente pode fazer? A ausência na apresentação dos modelos por competência de uma certa criticidade socioeducacional. Como se resolve isso? Põe Paulo Freire aí dentro, né, explicitando as diferenças necessárias para tal. A ausência no currículo, por exemplo, de um projeto histórico de sociedade, o que é que esse currículo tem com o projeto histórico da nossa sociedade, e de educação. Um perigo tecnicista, porque há algum tempo os currículos por competências foram apropriados de forma extremamente tecnicista, sem discutir valores, sem discutir sensibilidade, sem discutir desenvolvimento político das pessoas, tá? E aí, por último, eu trato do que acontece com São Francisco do Conde como exemplaridade. Tá? São Francisco do Conde pega, né, a ideia de currículo de competência e diz: a gente não quer isso, mas a gente quer aproximar do que isso nos provoca, e lá está um organizador em que saberes, saber fazer, saber ser, expectativas de aprendizagem, tá? Metodologias possíveis, né, e avaliação possível, e como poderemos ter a liberdade de experimentar outros modelos. Tá? E nesse organizador, as transversalidades, educação integral, tá bom? Autoformação, heteroformação, tá bom? Ecoformação, tão importante para o mundo de hoje, lá estão, tá? Transversalizando o currículo, ou seja, é algo que atravessa todas as atividades. Tá? É isso que é transversalidade. Por favor, Renê. E na educação infantil, o currículo por campos de experiência. Né? É fundamental nós falarmos que aí não vamos confundir experiência como algo do espontaneísmo da criança. Tá? Não é a criança fazer qualquer coisa serve. Um currículo por campos de experiência, você pode, inclusive eu gosto muito, tá, dessa perspectiva, planejar um currículo por experiência. Por quê? Porque não se fala de experiência como tudo que a criança traz e a partir dali e se encerrou aí. Não. Tá certo? Também os saberes dos professores a serem trabalhados, que encontram com os saberes da experiência das crianças, tá, é um encontro fundamental. Você não pode jogar fora, tá, o saber historicamente validado. Tá? O que não pode acontecer é que esse saber vire as costas à experiência tanto do professor e do estudante e da criança. Tá? É bom que a gente explicite bem isso, para não imaginar que campo de experiência é só a experiência da criança que vale. Tá bom? E aí cabe uma crítica, por exemplo, né? A ideia, o mote do MEC, né, da grande política do MEC, de direito da criança à aprendizagem e desenvolvimento. Tá? Quando a gente pergunta direito da criança à aprendizagem ou desenvolvimento, qual a criança que nós estamos falando? Essa luta que a educação infantil faz. Tá? Não pensar a criança no abstrato. Tá? Existem crianças e infâncias. E os direitos teriam que falar da perspectiva dessa pluralidade, dessa diversidade. Criar um mote como esse, né, é uma abstração que não diz nada ao final e ao cabo. Tá? Porque é preciso que eu saiba e pergunte
inclua aí o conjunto de possibilidades que esse direito, né, vai ter que lidar. René, por gentileza. Então, essa proposta, né, está pautada na Diretriz Curricular Nacional de Educação Infantil, tá? Que a educação, ao mesmo tempo, é ética, política, estética. Veja como isso casa com um organizador de São Francisco do Conde. Aqui são os valores. Tá? No conviver, no brincar, no participar, no explorar, no comunicar, no conhecer-se, tá? Que é do campo da experiência, né? Que encontra-se com um determinado tipo de aprendizagem, tá certo? E vai estruturar, tá? Um currículo. Por favor, Renê. E aí nós temos aqui as expectativas de aprendizagem através dos campos de experiência, o eu, o outro e nós, o corpo, o gesto, o movimento, a escuta, a fala, o pensamento, a imaginação, traços, sons, cores, imagens, espaços, tempos, qualidades, né, quantidades, relações e transformações. Ora, isso pode ser trazido como, né, a experiência historicamente acumulada, mas quando eu vou falar do eu, tá? Eu vou falar também como essa criança se apresenta para nós, do outro, tá? Como esse outro, nas suas diferenciações, se apresenta para nós, tá bom? Assim como o corpo, a escuta, os traços, são as cores e imagens. Por favor, né? E aí a gente tem que trazer, por exemplo, né, uma criticidade propositiva. O perigo do currículo por campo de experiência é cair no espontaneísmo de que tudo que a criança faz está bom. Tá? E só a partir daí. Né? Já expliquei isso. Né? Dificuldade de compreensão sobre a noção de experiência lá na BNCC. Vamos estudar Dewey, vamos estudar Larossa, vamos entrar a fundo no qual é o conceito de experiência que a BNCC traz, que o DSRB, que traz, inclusive, uma discussão interessante, tá? sobre a experiência e o campo de experiência. E cair na tentação dos feitiços. Fetiche é de a gente só pensar numa coisa, né? E não fazer relações das reduções dos modelos curriculares, tá bom? De que um modelo é uma maravilha, né, e vai resolver tudo. Não. Se não, vamos, né, para outras possibilidades, ok? Um clamor, né, com responsabilidade socioeducacional, autonomia. Vamos customizar criticamente todos os modelos e concepções curriculares. Sejamos curriculantes em tempo integral. É um clamor. Tá? E para nós concluirmos, né, nosso compromisso hoje de falar um pouco de avaliação. Né? Já tínhamos falado, nós prometemos um complemento, e agora vamos falar, por exemplo, de instrumentos de avaliação, que eu prefiro falar de dispositivos, né, a gente pode estar falando. Tá? O dispositivo de avaliação, o instrumento de avaliação, meus caros e minhas caras, tem uma única função, que é de ampliar a nossa capacidade de avaliar. Tá? Porque quem avalia somos nós. Porque quem escolhe o instrumento somos nós, ou o dispositivo. Tá? É um prolongamento da nossa ação de tratar com a formação e aprendizagem, com a aprendizagem e a formação dos nossos estudantes. Auxilia na qualificação da avaliação. A avaliação não é só o instrumento. Isso é uma redução. Tá bom? O instrumento é uma invenção nossa, é um prolongamento da nossa capacidade. Deve ser múltiplos para serem também adequados, porque ninguém aprende igual. Aprende no mesmo tempo, no mesmo momento, com uma só metodologia. Pluralizemos nossas metodologias. Isso é muito mais justo e muito mais adequado. Tá? Devem ser planejados, né, e abertos à reconstrução. Eu tenho que estar ao tempo todo me perguntando, continua pertinente o que eu estou fazendo em termos de avaliação? Os meus estudantes respondem isso para mim, até para mim, né, me auto-organizar em termos de avaliação. Isso é importante em termos dos instrumentos que nós vamos, né, escolher. Tá bom? René, por favor. Estou terminando, estou concluindo. Grato, portanto.